dia, sexto ano, bom dia, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa e hoje é transformando o discurso indireto em direto. Tema da aula, discursos direto e indireto e habilidade do currículo. Criar narrativas ficcionais, contos, narrativas de enigma, crônicas, entre outros, que utilizem cenários e personagens realistas ou de fantasia, observando os elementos da estrutura narrativa próprios ao gênero pretendido, tais como enredo, personagens, tempo, espaço e narrador, utilizando tempos verbais adequados à narração de fatos passados, empregando conhecimentos sobre diferentes modos de se iniciar uma história e de se inserir os discursos direto e indireto. Eu sou a professora Andréia e eu vou mediar a aula da professora Dani. Bom dia, Dani. Bom dia, Déia de aparelho. Vai ficar com o sorriso mais lindo agora. Pois então, bora lá, gente. Objetivos da nossa aula aí na tela. Reescrever trecho com discurso indireto, transformando em discurso direto, tá? Então, a gente até tinha comentado isso semana passada, né, Andréia? Que seria importante eles tentarem fazer isso para aprender na prática. Tem algumas técnicas, tem algumas regras, sim, na língua portuguesa, mas hoje a gente vai tentar focar mesmo no discurso, para ver se vocês conseguiram entender o que caracteriza o discurso direto e o que caracteriza o discurso indireto, tá bom? E o segundo objetivo, empregar adequadamente verbos de sende, assim como sinais de pontuação. O que são os verbos de sende? São os verbos de elocução, os verbos de dizer, que até agora nós estamos mencionando, ok? Então, bora lá. Interação aí para vocês, pode colocar na tela. Durante essas aulas, essas 2 semanas, de recuperação, hoje nós terminamos aí a sequência 1, certo, Andréia? Eu acho que essa é a última, né? Isso, essa é a última aula da sequência 1, e aí a gente inicia a sequência 2 ainda com o caderninho lá, Aprender Sempre, tá? Durante essas 2 semanas aí de recuperação, revimos os discursos direto e indireto. Eu sei que tem muitos professores aqui agora com a gente. Eu quero saber se vocês já conseguem ter esse contato com o aluno de vocês, se já está funcionando o chatinho e tal. E aí eu quero a resposta do aluno, se possível, gente. O que o aluno lembra do discurso direto aí, do discurso indireto? Só para a gente pontuar e começar a nossa aula, tá bom? Então, eu vou dar 2 minutinhos para os professores tentarem coletar as respostas e colocar aqui, certo? Já voltamos. Achei interessante que muitos aqui pontuaram ainda que não estão conseguindo interagir com o aluno, né? E é importante esse retorno para a gente também saber como é que a gente adapta aí nossa aula. Mas alguns, poucos, conseguiram. Você conseguiu alguma, Déia? Tem a Procarla que ela colocou, deve ser o aluno, não sei se é Adrin, ou se é Aldrin, ou se é Adrin que fala,
Direto é aquele que possui a fala e indireto é aquele que se conta o fato. Eu entendi o que ele quis dizer aí. Que a personagem conta a fala, Uhum, né? O isso. Matheus Lopo, eu tô aqui no Facebook, tá, gente? Então, os alunos que estiverem assistindo aí, se quiser entrar no Facebook, o Matheus colocou assim, discurso direto é quando a personagem fala sem a ajuda do narrador. E o discurso indireto é quando o narrador fala no lugar da personagem. A gente vai ver que mesmo no direto, o narrador, ele dá uma dica aí, Matheus, ele dá uma ajudada de alguma forma. A gente vai ver isso hoje, tá? Se tiver mais alguma resposta que de aluno não fez, você vai colocando aí que eu vou acompanhando, tá bom? E a Deia vai tentar acompanhar o chat aqui com vocês. Teve mais aluno, Deia? Olha. Não, tem da Pro aqui, tem da Pro, eu acho que é Projader. Acho que ou é Jaderlene ou é Jader. Discurso direto usa travessão ou aspas. Aí, Pro Adriana. Vitor, discurso direto é quando as personagens falam diretamente. Legal. Entre si, colocou. Pro Sandra colocou que o Murilo disse indireto, aspas. Eu acho que ele quis dizer direto, né? Alguns estão colocando que tem poucos alunos no chat, acho que eles também estão se adaptando, né? Porque o chat mudou, eu entendo que é uma adaptação e tal. Tem a professora Francine, que ela colocou discurso direto, o narrador procura reproduzir a fala da personagem. E aí, quem disse foi o Tiago, o aluno Tiago. Tem a Profabi, que colocou da Eloá, discurso direto é a voz da personagem dentro do texto, ou seja, quando a fala sai direto da boca da personagem sem participação do narrador. Discurso indireto é a voz do narrador dentro do texto, ou seja, ele conta a história de maneira que ele observou. A gente vem falando de discurso direto e indireto, assim, desde o primeiro bimestre, na verdade. Mas agora a gente vai tentar dar uma aprofundada aí. Então, na verdade, é uma aula de recuperação, né? Então, a gente recupera, mas modificando o foco também. Então, bora lá, seguinte. Pode colocar na tela aí. Só para relembrar e pontuar para os alunos, eles gostam de printar a tela também, para rememorar, eu ainda coloquei. No discurso direto, as falas são indicadas pelos travessões ou pelas aspas. São acompanhadas dos verbos de sende ou os verbos de elocução, né, que são os verbos de dizer, que podem vir antes ou depois das falas. Esse modo de discurso faz o leitor ter a sensação de maior proximidade com as personagens. Já no discurso indireto, as falas das personagens são expostas pelo narrador, ou seja, ele reproduz a fala das personagens de modo que perceba aí um distanciamento maior entre elas, tá? Deste modo, ou nesse modo de discurso, é importante observar a combinação de tempos e modos verbais. É isso que eu queria falar hoje. Então, seguinte, foca aqui em mim. Eu ia até usar a lousa, mas não deu tempo de escrever tudo o que eu queria. Então, vou escrever o mínimo possível ali. Quando a gente tem um discurso direto e indireto, primeiro que é uma característica aí dos textos narrativos, certo? A gente percebe isso. Segundo, no discurso direto, o narrador ele também ajuda, porque ele dá dica. Os verbos de sende, os verbos de elocução, querendo ou não, são as dicas, certo, Andréia? Uhum. Então, o narrador pontua lá. Fulano observou. E aí tem a observação do fulano. Não gostei dessa cor, por exemplo. A gente está tentando mudar um pouco o verbo, porque fica sempre no disse, respondeu, falou. E não, gente. O narrador, ele dá, querendo ou não, uma dica da fala que ele vai introduzir. Aí depois temos lá os 2 pontos e o travessão, ou a gente também tem as aspas, né? Que a gente não usa tanto assim no 6º ano. Acho que a gente começa a ensinar mais o uso das aspas no discurso direto no 7º ano, tá certo, né, Andréia? No 6º, para eles acostumarem um pouco mais, né? Exata, porque eu percebi, eu andei até vendo alguns vídeos aí de professores do 6º ano, focando nisso, e eu percebi essa característica. Né? Já no discurso indireto, a gente tem a fala aí do narrador tentando reproduzir a fala da personagem, da forma dele. Só que o que a gente tem que ficar atento? Quando a gente transforma um discurso em outro discurso, tem uma mudança aí dos pronomes, né? De primeira pessoa, por exemplo, do discurso direto para a terceira pessoa, para o discurso indireto. Também tem uma mudança em relação aos verbos. Pode colocar para mim, Marcos, a tela em branco aí. Vou tentar me virar aqui, hein, gente? Foi, canetinha, caneta. Tá no preto, né? Acho que tá no preto. Tirei a caneta. Caneta. Agora foi. Então tá. João olhou para Maria e vou colocar afirmou. Não vou colocar disse, não, para a gente mudar um pouco, tá? 2 pontos. E aí eu coloco aqui um travessão, chutei a lousa, tá ótimo. Eu te amo.
ele afirmou isso, certo? Então, aqui, que tipo de discurso que a gente percebe? Vamos lá, a gente percebe primeiro o verbo. Qual que é o verbo dicente que a gente tem aí? Vamos ver se os professores conseguem coletar as respostas dos alunos, Deia? Deixa eu ver se alguém colocou aqui também. Aí eu vou falar um pouquinho do verbo também, tá? A professora fala meu nome é Abner. Falei, Abner, agora vamos participar da aula. Tem um aqui, ó. Tem um aí? Qual que é o verbo dicende, o verbo de elocução? A Emanuele, segundo a Procarla, colocou afirmou. Afirmou, muito bem. Então, aqui nós temos o nosso verbo, que é o que eu falei. O narrador, aqui eu tenho a fala do narrador. O João olhou para Maria e ele afirmou. E aí eu vou introduzir aí a fala da personagem, né? Que é o discurso direto, que eu tenho o travessão. Então, tem lá, eu te amo, certo? Pronome aqui, eu. E aí temos lá o verbo amo, certo? Ok. Agora, se eu transformar isso aqui num discurso indireto, como será que ficaria? Vou esperar um minutinho para vocês colocarem para mim isso daqui no discurso indireto, para depois eu falar o que eu quero dizer. Um minutinho. A ideia, o que eles colocaram? Tem um exemplo, de novo, da Procarla, e é segundo o aluno Lucas, né? O Lucas colocou, João olhou para Maria e afirmou que a ama. Que a ama. Aí a gente colocou o quê? E a Procibele colocou, João olhou para Maria e afirmou que a amava. Ah, e aí a Pro chegou aonde eu quero chegar. Então, vou vir aqui para o cantinho para não pegar o Libras, tá? João... Eu vou até colocar como se o narrador ele fosse onisciente, tá? Então, vou colocar como se ele soubesse o que estava acontecendo. Olhando para Maria, afirmou que... Deixa eu ver onde estamos. Vou pôr para cá. Amava. Certo? Tem que vir para cá. Tem que vir para cá, né? Para ficar melhor de ver. Ótimo. Mas não peguei a intérprete, não. Então, beleza, gente. Temos uma diferença aqui. Primeiro, nós temos o nosso verbo ainda, dicende aqui, ó, afirmou, certo? Mas aqui nós colocamos o quê? Que aí vai introduzir uma oração subordinada que vocês vão aprender muito lá para frente. Então, a gente deixa isso para lá. Mas tudo bem. Agora, olha o que mudou. Primeiro, que a amava. Esse amava quem? Ela, certo? Então, a gente vai do eu, ali, primeira pessoa, para o ela, terceira pessoa. E o nosso verbo, ele vai do presente para o pretérito imperfeito, né? Quando a gente termina lá com ar, primeira conjugação, a gente coloca amava. Então, tem uma diferençazinha aí. Hoje, eu só estou colocando isso daqui porque para você, professor, pode ampliar esse conhecimento com o seu aluno, certo? Vou sentar aqui, porque grávida começa a cansar de ficar em pé e falando. Mas tudo bem. Então, esse aqui era o exemplo que eu queria dar, só para o aluno entender que algumas coisas vão mudar. A gente vai ter que fazer alguns ajustes aí no discurso. Não é simplesmente mudar a fala e pronto. Porém, a gente pode usar isso aí como exercício, vocês podem ampliar esse conhecimento com os alunos de vocês, para não ficar repetitivo o que a gente vem fazendo sempre, falando discurso direto e indireto, o que que é. Mas o nosso objetivo hoje, eu quero ver se o aluno consegue entender, aí transcrever do discurso indireto para o direto. Não vamos nem nos atentar necessariamente a isso daqui, embora eu gostaria que eles prestassem atenção, pelo menos na pessoa e nos pronomes, ok? Então, continuando aí. Temos um texto. Deia, você consegue ler esse texto para mim, por favor?
Esta história tem sido contada de pai para filho na cidade de Belém do Pará. Tudo começou numa noite de lua cheia de um sábado de verão. 2 garotos conversavam sentados na varanda da casa de um deles. O garoto mais novo perguntou ao outro se ele acreditava em fantasma. Espantado, o outro disse que não acreditava. Então, o mais novo insistiu dizendo-lhe que acreditava sim. O outro replicou dizendo-lhe que poderia acreditar que não. Não satisfeito, o menino mais novo resolveu fazer-lhe uma aposta. Disse-lhe que apostaria a sua bola de futebol que o garoto mais velho não teria coragem de entrar no cemitério à noite. Muito bem, obrigada, André. Eu tô dando risada deles falando da minha caligrafia. Gente, sou professora de ensino médio. Escrevia correndo. Eu preciso realmente... E outra, quase não vou pra lousa aqui, não. Primeira vez que eu fui pra lousa, hein? Então dá um desconto aí pra mim, por favor. Então, bora lá. Aí tem uma atividade. Este trecho pode ter sido retirado de um conto de mistério. Lembrando que a gente vem com essa temática falando justamente desse gênero textual aí, que são os contos de mistério e assombração. Eu quero saber se sim, esse trecho poderia ser retirado aí de um conto de mistério, justificando a resposta. E a 2, qual foco narrativo temos nesse trecho? Aí nós temos o foco narrativo e o tipo de narrador, né? E eu queria muito que os alunos tentassem justificar o porquê que a gente percebe esse foco narrativo aí e o tipo de narrador. 2 minutinhos. E aí, Andréia, o que eles colocaram? A Prosilda colocou que a aluna Ana Luísa disse: sim, o objetivo é despertar a curiosidade. A Luandra, a aluna da ProSandra, também colocou a mesma coisa, pois desperta a curiosidade. Tá. A Pro Isabel disse que o João Eduardo colocou que foi tirado de um texto de curiosidade. Texto de curiosidade? Acho que ele quis dizer que despertava, né? Acho que sim. Uhum. A Pro Claudineia, conto de assombração desperta a curiosidade. Aí não tinha nome de aluno. Tem mais um elemento. Vamos ver se os professores estavam ligadinhos aí. Tem mais um elemento que, querendo ou não, dá muita dica de ser um conto de mistério também, né? Que a gente falou muito da aula passada em relação às imagens, até que a gente analisou. Que elemento é esse? Ó, tem o texto aqui, ó. Tem até... tem um elemento ali que, opa, a gente já fica procurando ou esperando alguma coisa que venha, assim, com certo mistério mesmo. Não só a questão... O interesse, sim, é primordial e essa é uma das características principais desse conto. Mas qual que é esse elemento aí? O Felipe, ó, o professor Fábio colocou. O Felipe disse, sim, pois há um mistério... vou colocar ler do jeito que está aqui, tá? Pois há um mistério, pois o menino vai aceitar a aposta, e isso é um mistério. Acho que é isso.
Então, ele colocou aqui a questão do mistério aí, se o menino vai aceitar ou não a aposta. Muito né? bem. A Promíria colocou fantasma e o cemitério. Pro Michele também, cemitério, suspense. Exatamente. Então, assim, o texto, querendo ou não, já dá esse indício. Porque lembra que a gente viu muitas imagens na aula passada? Falando que as imagens, os elementos, até algumas palavras nos despertam, sim, para esse certo mistério que pode existir, o conto de assombração e tal. E aí a gente tem ali, né? Você acredita em fantasma? Se ele acreditava lá em fantasma. Aí o outro, não acredito. Aí tem um desafio, né? Do cemitério. E aí depois você fica o suspense. Será que ele foi? Será que ele não foi? Tem esse interesse aí. Será que aconteceu se ele foi? Tem mais E alguma? a Protânia também pontuou. Tudo começou numa noite de lua cheia, que isso também desperta Também, perfeito. curiosidade. Noite de lua cheia. Quando a gente fala de lua cheia, primeiro que a gente lembra o quê? Ah, lua cheia tem lobisomem, né? E tal. Então a gente tem essa associação também. Inclusive, na imagem que a gente viu na aula passada, tinha uma lua cheia vermelha, ela sangrando, vermelha, laranja, enfim. Muito bem. Então aqui nós temos o trecho. E o narrador, eles colocaram? Vamos lá. Pro Darcy, narradora onisciente, desperta a curiosidade, aluna Maria Eduarda. Muito bem. Gabriel respondeu 2A, narrador observador. Não está subindo aqui para mim. Você leu que eu já ia ler aqui. Porque tá difícil para subir, viu, gente, as respostas. Tá demorando um pouquinho. Aluna Letícia, narrador observador. Muitos colocaram a questão da curiosidade, fico muito feliz, porque vocês lembraram da característica, e é realmente uma das características, né? A Laura colocou lá o fantasma, a lua cheia, o cemitério. Então, de alguma forma, aos pouquinhos, os alunos aí estão conseguindo participar. Acho legal. O Leonardo e o Marcos do Itaúna acham que é um conto de mistério. Itaúna, também não, Itaúna, não conheço. Campinas também. Pedindo para os alunos entrarem no chat. Muito bem. A Progeni colocou narrador personagem, o Eric respondeu. Ok, então vamos lá, gente. Então, é um texto aí que tem como objetivo despertar no aluno o interesse, aguçar a curiosidade, acertar em cheio. E qual é o foco narrativo? A gente tem um narrador onisciente. Porque, de certa forma, ele sabe o que as personagens pensam e sentem. Exemplo lá, espantado e não satisfeito, ele está adjetivando até essa ação dele. Ele não colocou assim, o aluno foi em tal lugar e disse. O aluno, ele não está distante, ele está até dando características dessa pessoa, ele está espantado. Quando a gente tem, às vezes, adjetivos, a gente percebe que o narrador, ele sabe um pouco mais sobre as personagens, né? Então, a gente tem aí um narrador onisciente em terceira pessoa. Agora, continuando. Qual o tipo de discurso empregado no trecho abaixo? E aí, que tipo de discurso nós temos aí? É a mesma coisa, é o trecho do que a gente acabou de ler. Eu vou dar um minutinho, só que é o tempo de subir as respostas mesmo, tá bom? Porque eu sei que vocês responderiam rapidamente, mas para chegar para a gente a resposta aqui está um pouquinho complicado. Um minutinho. Agora eu estou conseguindo até coletar umas respostas de aluno. E a ideia? Tem, acho que um aluno perdido aqui, o Gabriel. Gabriel colocou discurso indireto. Aí a Proclécia também, discurso indireto para o aluno Miguel. A Pro Maria pediu para mandar um beijo para o Kevson, que está acompanhando a aula. Beijos. Aí nós temos aqui no Facebook o Matheus Alves, o Matheus Lopo, deixa eu ver quem mais. Leonardo, Rayane, Bruno,
Victor, Maria Souza, muito bem. Eles estão dizendo discurso indireto. Caio, né? Discurso indireto. Ok, então o objetivo da aula primeiro é eles conseguirem identificar. Se estão conseguindo identificar, tá ótimo. Aí tem mais alunos agora subindo, não tem? Que o professor colocou? Mais, tem. Tem deixa eu ver, o Pro Fagner colocou a Suelen, discurso indireto. A Prozilda colocou Luísa Nogueira, discurso indireto. A Pro Valdenires Pablo, do sexto B, colocou discurso indireto. Pro Maria colocou que a Júlia também, discurso indireto. Pro Karen, Ana Luísa, discurso indireto. Pro Isa, João Eduardo, discurso indireto. Ah, aos poucos está indo, né? Agora estão subindo. A gente tem que se adaptar, né, gente? Então, muito bem. Então, temos aí o discurso indireto, né? Justamente, nós não enxergamos aí a fala das personagens diretamente marcada, por exemplo, por um travessão. A gente percebe que o narrador está contando o que aconteceu, certo? Agora, qual parágrafo destes dois aí vocês acham que é possível a gente colocar algumas partes aí e transformar em discurso direto? O primeiro parágrafo ou o segundo parágrafo? Tem um parágrafo que fica claramente assim, o narrador contando o que as personagens estão discutindo ali, certo? Tem a fala ali do narrador, só que eu poderia, assim, colocar diretamente a fala das personagens. Qual desses parágrafos aí eu conseguiria fazer isso? Um minutinho. Muito bem. E aí, Andréia? Pro Marcelo colocou que é a Isabelle Dias, do sexto B, respondeu o segundo parágrafo. A Pro Sandra colocou que a Luandra colocou segundo parágrafo. O Pro Daniel Luiz colocou a resposta do aluno Jean, segundo parágrafo. Pro Giovana colocou a resposta do aluno Maurício, segundo parágrafo. Pro Maria Regina, aluno José, segundo. Pro Eliane, aluno Léo, segundo. Aí a gente tem os alunos do Face também. Vários colocando. Leonardo, segundo parágrafo. Caio, Caio Vitor, Matheus Lopo, Marcos, Natasha, Raiane. Muito bem, alunos. Caio Vitor, Maria Souza, Caio Vitor, Matheus. Ok. Todo mundo Deixa eu falar da Pro Sandra, que ela colocou vários. Ela colocou que a Sara, o Ayrton, e o Murilo e a Isabela disseram o segundo parágrafo. Ok, bem legal. Então, assim, aos pouquinhos a gente percebe que os alunos vão se adaptando e a gente também, né? Então, se não falar o nome, não tem problema. A gente está verificando aqui as respostas, tá? Então, segundo parágrafo, né? Temos aí as referências às falas dos meninos e um diálogo entre eles, que é o que a gente vai tentar transformar agora aí, que é um dos objetivos da nossa aula. Então, aí, ó, há partes que podem ser transformadas em fala das personagens. Faça a transformação para o discurso direto. Então, tem, primeiro aí, o garoto mais novo perguntou ao outro se ele acreditava em fantasma. Como eu conseguiria colocar isso daí em discurso direto? Lembrando que o narrador dá a dica do verbo descende. Então, também não posso esquecer desse verbo descende aí, ok? Na 1 e na 2. A 2. Espantado, o outro disse que não acreditava. Pro, eu coloco o verbo descende na frente, eu coloco atrás. Eu fiz uma escolha. Você vai fazer a sua escolha, mas não vai mudar muita coisa, vocês vão perceber. Então, tentem transformar essas duas sentenças aí, que estão em discurso indireto, que eu retirei do trecho, em discurso direto. Inclusive, eu esqueci as aspas, né? Porque já que eu retirei exatamente igual ao texto, deveria ter colocado, mas não tem problema. Então, coloca aí para mim discurso direto. 1 minutinho. 2 minutinhos, porque vai demorar para transcrever essa fala aí.
ideia. A gente tem da Pro Cristiane aqui, a Júlia colocou. O garoto perguntou ao outro: Você acredita em fantasma? Depois tem a Procleusa. O garoto mais novo perguntou: Você acredita em fantasma? Esse foi o Felipe. O Aí que mais? tem professores implorando aqui a participação dos alunos. Isso aí, gente, chama mesmo. É a Larissa. O garoto mais novo perguntou ao outro. 2 pontos, mas faltou o resto. Faltou o discurso direto aí, né, agora. Que é a fala dele. Tem a Provive, ó. O garoto mais novo perguntou ao outro: Você acredita em fantasma? Quem respondeu foi o Tiago. Aí tem a Prolúcia, que já colocou a 2. Espantado, o garoto mais velho disse: Não acredito, né? Aí faltou o nome do aluno aqui. Tem mais da 2 aí? Deixa eu ver. Que eu vi que da 1 tá subindo algumas agora. Deixa eu ver se no Face tem alguma. Você acredita em fantasma? É, Graciela, o garoto mais novo perguntou. Ah, ela colocou se o amigo que acreditava em fantasma. Aqui continua o discurso indireto, viu, meu amor? Então vamos lembrar que o discurso direto, eu tenho que ter lá a fala da personagem. E a gente está pontuando essa fala aqui no sexto ano com o travessão. Então tem que ter lá a pausa, o verbo dicente, que indica o que o personagem vai falar. 2 pontos, travessão e aí a fala da personagem, certo? Tem a Pro Marilene colocou do aluno Caveson. Ele colocou: Eu não, disse o outro. Da segunda, né? A Vanil, da aluna, colocou: Você tem medo de fantasmas? Ela colocou só a fala do discurso direto, legal. Mas eu falei para se atentar e não esquecer do verbo descende, né? Então, é importante. Enquanto sobe a 2 aí, vamos ver a 1. Então, tem aí, ó. Você acredita em fantasma? Perguntou o mais novo, o garoto mais novo. Eu poderia ter colocado da forma que vocês colocaram perfeitamente. O garoto mais novo perguntou, 2 pontos e aí o travessão. Você acredita em fantasma? Não alteraria, tá? Se o verbo descende aí estivesse antes ou depois. Porque eu consigo identificar a fala da personagem marcada pelo travessão, sim, ok? E a 2, tem mais algum aí? Tem a Pro Rosemary colocou a resposta do Vincenzo. Não acredito, responde espantado. Muito bem, tem mais alguma? A Pro Tânia colocou: Eu não, indagou o outro. Aí precisava ser uma pergunta, né? É. O Léo aqui colocou, eu não, ele já colocou o diálogo, ó. Você acredita em fantasmas? Aí ele colocou entre parênteses até irmão mais novo. Aí, eu não, irmão mais velho. Ele colocou como se fosse um diálogo mesmo. Legal, Léo. Então é isso que vai acabar acontecendo. Se a gente transformar todo aquele trecho do discurso indireto em discurso direto, a gente vai perceber sim que temos aí uma fala, um diálogo, né? Então, eu posso colocar apenas, coloca na tela, eu não. Né? Disse o outro, porque ele vai responder a pergunta do principal. Eu não preciso colocar, eu não acredito. Eu posso colocar o verbo? Posso. Mas se eu também não quiser, ele está respondendo a pergunta do outro. Você acredita em fantasma? Eu não, disse o outro. Então, eu já sei aí essa fala. Eu também posso, no diálogo, excluir esse disse o outro, se tiver embaixo da fala a resposta? Posso, porque o primeiro já vai dar a intenção, o narrador já vai ter indicado quem está falando primeiro. O garoto mais novo perguntou. Então, quem respondeu? O outro, o mais velho que seja. Se o outro é o mais novo. Então, quando eu tenho o diálogo, eu também percebo isso, tá? Continuando aí, falta 5 minutos. Vamos tentar fazer aqui ao vivo. Então, o mais novo insistiu, dizendo-lhe que acreditava sim. E o outro replicou, dizendo que poderia acreditar que não. E agora? Vamos ver quem consegue responder rápido aqui. Tem a Pro aqui parabenizando os alunos que estão participando da aula. Acho legal esse incentivo também, Pro, porque os alunos estão entrando aos poucos aí no chatinho, né? Então, demora um pouquinho realmente. Não está subindo, né? Não. O problema do chat é que demora para subir. Vou dar um minutinho, tá bom?
Vamos lá, ver se alguém conseguiu aí a 3 e a 4. 3, conseguiu a ideia ou você quer que eu leia aqui? Então, vamos lá. Eu tenho... a Júlia colocou, eu acredito sim, falou o mais novo. A Gabi colocou, você acredita em fantasma? Essa é da Provivian. A Procarla, acredita sim, insistiu o mais novo. Acredito não, replicou o mais velho. Isso foi o Lucas. Muito bem. Então, aí eu vejo que tem professores também que já estão indo direto para o diálogo, né? Colocando o verbo de sente só na primeira ali, que é a pergunta, e o outro respondendo não. Não tem problema. Então, tem aí, acredita sim, insistiu o mais novo. Lembrando que eu não vou falar acredito, porque o mais novo está falando para o outro, certo? Então, ele está afirmando lá para o outro, insistindo. Acredita sim, porque o outro falou, eu não acredito em fantasmas. Então, eu vi que tem gente que colocou acredito. Não, é acredita, porque ele acredita, ok? E lá o outro replicou dizendo que poderia acreditar que não. Pode apostar que não. Eu mudei, vocês perceberam? Que eu coloquei o pode apostar que não, mas ele poderia colocar assim, pode acreditar que não, não tem problema. Eu só quis deixar a fala, de repente, um pouco mais fluida, assim, sabe? No diálogo, quando eles vão meio que entrar num conflito. Acredita sim, aí o outro, não, pode apostar que não, replicou o outro. Mas eu mudei o verbo, mas o sentido permaneceu o mesmo. Eu também quis dar esse exemplo, porque às vezes acontece da gente transformar em um discurso e verificar o que se encaixa melhor. Tá? Tem mais alguma ideia? Tem professores parabenizando os alunos, acho bem legal. Tem. Aí é o seguinte, agora nós temos os verbos de elocução. Vamos fazer rapidinho juntos aí, porque tem 1 minuto e 29. Então, novamente, aqui agora eu coloquei o nosso discurso em direto. Olha só, Deia. Essa história tem sido contada de pai para filho na cidade de Belém do Pará. Tudo começou numa noite de lua cheia, num sábado de verão. 2 garotos conversavam sentados na varanda da casa de um deles. É importante que esse trecho permaneça aí com o narrador contando o que está acontecendo, porque ele vai situar onde, o momento que está acontecendo a história, situar aí as pessoas que vão ler, né? E aí 2 garotos conversavam. Já sei que são 2 garotos. Você acredita em fantasmas? Perguntou o mais novo. Eu não, disse o outro. Acredita sim, replicou, insistiu o mais novo. Pode apostar que não, replicou o outro. Tudo bem, aposto minha bola de futebol que você não tem coragem de entrar no cemitério à noite. E aí tem os verbos de sende, não vai dar tempo, mas façam com seus alunos, peçam para eles colocarem quais são os verbos de sende que nós encontramos aí, certo? Reforcem com eles os verbos de elocução e pergunta lá, será que o menino entrou no cemitério? Será que ele não entrou? Você entraria no cemitério, Andréia? Eu não. Eu também não sei se eu aceitaria essa aposta, não. À noite, lua cheia, também, mesmo sendo verão, não entraria, né? Mas dá para a gente continuar aí essa situação de aprendizagem, vocês questionando os alunos, colocando aí como uma proposta de atividade, para eles continuarem, de repente, o diálogo, mantendo ali no discurso direto, certo, meus amores? E é isso. Acaba sendo uma dinâmica um pouco diferente a aula, porque a gente tem que esperar coletar a resposta e voltar, mas a gente vai se adaptar, tá bom? Então, a aula de hoje foi isso. Avaliem aí o que vocês acharam. Não deixem de terminá-la com seu aluno aí da forma que você achar melhor e adequá-la à sua realidade, certo? Muito obrigada, Deia. Obrigada, Dani. Beijos, Beijo. até. Até quinta.